Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Como diz o pastor Cornélio, hoje é um dia festivo, um dia alegre. É o culto que a igreja de Jesus Cristo tem que celebrar com muito mais intensidade e alegria. Porque pessoas vão professar diante da comunidade, diante da igreja, que o velho homem está sendo sepultado e que foram regenerados em Cristo Jesus, justificados por Jesus Cristo, para essa caminhada até a eternidade. Eu quero convidar os irmãos, primeiramente, para que nós possamos orar ao Senhor, orar agradecidos ao Senhor por estas vidas que estavam passando pelo batismo, orar ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez, por tudo aquilo que Ele tem feito e por tudo que Ele fará por meio da nossa igreja aqui em Itapevi. Imagina 63 anos, quantas pessoas já não foram batizadas aqui. Eu imagino que há uma alegria muito grande, do Senhor por ver quando a igreja ela está se dispondo a fazer discípulos, a ensiná-los e a batizá-los. Essa é a maior missão que a igreja tem em qualquer lugar onde ela esteja inserida. Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, agradecidos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito por meio deste lugar, onde pessoas têm sido alcançadas, onde pessoas têm sido ensinadas na Tua Palavra e têm sido levadas até o batismo, que é a profissão de fé diante de toda a comunidade, diante de toda a igreja, declarando o senhorio de Jesus Cristo sobre a sua vida, declarando o arrependimento, demonstrando o arrependimento à igreja que houve na regeneração, por meio da fé em Jesus Cristo, onde todos os pecados foram perdoados. Por isso, Senhor, que seja o Senhor, o Teu Santo Espírito, a guiar todos os atos, desde o primeiro louvor até o findar deste culto, seja o Teu Santo Espírito a direcionar tudo, Senhor. A direcionar aonde o nome de Jesus Cristo é o foco central deste culto. A exaltá-lo, a glorificá-lo e a bendizê-lo. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Farei uma breve explanação sobre o batismo. E lá em Mateus, quero convidar os irmãos, lá em Mateus, no capítulo 28, creio eu que será um dos versículos mais conhecidos de todos os cristãos. No verso 19, diz assim a palavra de Deus: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aqui há uma ordem imperativa e poderosa dada por Deus, uma ordem irrevogável para toda a igreja de Jesus Cristo, para todo cristão. Ide, fazei discípulos. Ide acrescenta-se a esse ide uma tríplice ordem de serviço ou ordem de missão de Jesus. Façam discípulos, batizem e ensinem. É uma tripla ordem simplesmente dada pelo ide, em que todos nós, como cristãos, temos essa missão. Não há uma sequência de prioridade de fazer, de batizar e de ensinar. Mas nós temos que, de forma didática, entendermos que quando fazemos discípulos, eles estão sendo direcionados para uma vida junto ao Senhor. E discípulo de Jesus está empenhado em viver conforme a vida do Senhor. Ou seja, proclamar o reino de Deus e buscar a santificação como disposição total. Então, batizem-nos é outra ordem que Jesus nos dá, batizar os discípulos no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ser batizado significa agora morrer com Cristo e erguer-se com Ele para uma nova vida em Cristo Jesus.
O batismo nos faz externar todos os benefícios incluídos na comunhão com Deus Trino. Então, quando nós nos batizamos, nós estamos externando também esses benefícios que estão incluídos na comunhão com Deus Trino. Nossa comunhão com o Pai, nossa comunhão com o Filho e a nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então, quando você está externando o batismo, você está passando pelo batismo, você está externando para a igreja, para aqueles que participam deste momento, essa comunhão com esse Deus Trino. O Pai nos dá o testemunho de que faz uma aliança eterna de graça conosco e nos adota como seus filhos e herdeiros por meio de Jesus Cristo. O batismo também externa como benefícios incluídos na comunhão com Deus Trino. O Filho nos assegura que nos lava em seu sangue e nos incorpora na comunhão de sua morte e ressurreição. Estamos inseridos no reino de Deus e somos adotados como seus filhos para esta comunhão por meio da morte de Jesus Cristo na cruz. E o primeiro passo para aquele que vai em direção ao batismo, externar o batismo à comunidade é arrependimento, fé, arrependimento de todos os seus pecados. Então, todos nós que já passamos pelo batismo, ou aqueles que ainda vão passar, tem que entender que esse arrependimento e fé é a obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. É Ele que direciona, é Ele que nos conduz. O batismo nos faz externar todos os benefícios desse Deus Trino, por meio do Espírito Santo de Deus, que nos assegura de que habitará em nós e nos direcionará para uma vida de santidade, para sermos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Nós não podemos deixar de atentar para esse benefício da comunhão com esse Deus Trino, para a obra do Espírito Santo de Deus na continuidade da nossa caminhada cristã. É importantíssimo, a partir do momento que você foi regenerado, justificado, por meio do arrependimento e fé, esse próximo passo como obra do Espírito Santo de Deus nos direcionando para uma vida de santidade. Esse é o propósito do benefício quando nós somos incluídos nessa comunhão com esse Deus Trino. No batismo também nós externamos para a comunidade, nós mostramos e demonstramos, como eu já disse, essa comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O batismo também nos ensina que nós vamos externar os benefícios da graça de Deus. Quais são esses benefícios? Por meio da justificação. Todos os nossos pecados passados, presentes e futuros já estão perdoados. Todos eles. Esse é o benefício da graça de Deus para aquele que batizou. Ele está externando isso. Deus nos ensina isso. Olha, o batismo, ele está externando essa graça como benefício de Deus para a vida de todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que se arrepende de todos os seus pecados. Ele externa, ele ensina que é um benefício da graça de Deus para as nossas vidas. No batismo também externa, por meio do benefício da graça, o arrependimento. O significado do arrependimento é o morrer do velho homem e o nascer do novo homem por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. O arrependimento ele é primordial. O nosso coração, o coração do cristão, aquele que foi alcançado por essa maravilhosa graça, ele é primordial em nossos corações a disposição a se arrepender de todos os pecados. Nós somos imperfeitos ainda. Nós somos pecadores ainda. Essa imperfeição, ela é coberta por meio do sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz por todas essas imperfeições, nós podemos dizer todos os nossos pecados.
Mas a disposição do coração, quando você externa o batismo para a igreja, nós ensinamos que esse arrependimento ele tem que estar intrínseco em nossos corações, e os nossos corações têm que estar dispostos sempre a buscar o arrependimento de todos os nossos pecados. Outro benefício da graça de Deus que nós externamos quando passamos pelo batismo é a comunhão não somente com Cristo, mas também com a igreja, que é o corpo de Jesus Cristo. Então, quando nós passamos pelo batismo, nós estamos externando para a comunidade: olha, agora eu sou mais um membro do corpo de Cristo, que foi inserido por meio de Jesus Cristo que morreu na cruz. Então ele está externando essa pessoa que passou pelo batismo, que ele está sendo inserido como benefício da graça de Deus no corpo de Jesus Cristo. A pessoa batizada externa que é salva de uma geração corrompida e separada de um mundo que vive e convive com o pecado como de forma natural. Aquele que externa para a comunidade que a partir de agora ele é um novo homem, ele é uma nova criatura, ele nasceu de novo em Cristo Jesus. Essa nova criatura vai buscar um caminho sendo direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Separada não significa que você não vá conviver com os pecadores que ainda não se arrependeram de seus pecados. Separada significa que maior é o Senhor nas nossas vidas, que o nosso caráter tem que ser forjado e moldado diariamente, constantemente, até a volta de Jesus Cristo, conforme o caráter de Cristo e conforme os princípios e valores cristãos. Esse é o benefício de que quando passamos pelo batismo nós externamos. Quando nós passamos pelo batismo também, outro benefício da graça é sermos uma pessoa transformada em um discípulo de Jesus Cristo. E os discípulos de Jesus Cristo obedecem à sua voz. E a voz do Senhor, nesse verso de Mateus 28:19 é: ide. Todos nós que passamos pelo batismo, nós nos comprometemos, entre aspas, em ir e proclamar a salvação pela qual nós fomos alcançados. Então, quando nós passamos por esse batismo, nós estamos externando esse benefício da graça de Deus e o privilégio concedido por Deus para fazer discípulos, para ensinar esses discípulos e para que eles sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, em todos os momentos que nós participamos de uma cerimônia, de um culto litúrgico, desse culto grandioso, que é quando as pessoas passam pelas águas, passam pelo batismo de Jesus Cristo, é um momento de alegria, porque o céu está sendo expandido com mais uma vida que foi alcançada para a vida eterna. Nós temos uma grande missão como igreja, que é proclamar a salvação que há em Cristo Jesus aos perdidos. Para concluir, batismo é uma parábola viva da verdade espiritual envolvida na conversão. Essa realidade espiritual identifica o crente com a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. O velho homem, que quando passa pelo batismo se levanta como novo homem, ele tem uma nova esperança, que é de um dia ressuscitar como Jesus ressuscitou e de caminhar com Ele eternamente no céu. É a grande esperança. Esse ato não acontece como Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia. Mas esse ato, desse novo homem que renasce quando passa pela regeneração, justificação, e vem aqui nesse momento diante desta igreja a externar os benefícios da graça de Deus, esse novo homem, ele tem uma convicção, ele tem o verdadeiro sentido da vida, que é estar com Jesus um dia eternamente. Num lugar onde há comunhão, num lugar onde não há sofrimento, num lugar
aonde não há morte. Então, todos aqueles que passam pelo batismo representa que o velho homem está sendo deixado. Representa que o velho homem, dominado pelo pecado, está sendo sepultado. Representa a novidade de vida e a promessa de ressurreição. Não deixe a brasa acesa pelo Espírito Santo de Deus, do primeiro dia, do primeiro amor, do primeiro dia de conversão, do primeiro amor, perder a intensidade. Ela jamais vai se apagar, mas ela pode perder intensidade. E ela não deve perder intensidade, porque essa igreja viva, vibrante, intensa, ouve a voz do Senhor: ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando-os e ensinando-os até a volta de Jesus Cristo. Não se esqueça que você assumiu um compromisso no seu batismo também, de ir. Você assumiu e recebeu os benefícios desse Deus Trino, de comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Os benefícios da graça de Deus, o perdão dos pecados, a ressurreição futura. Que Deus possa nos abençoar, intensificar a brasa nos nossos corações para fazermos muitos outros discípulos, como hoje aqui estão e que externarão, que são novas criaturas em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos nesse momento orar, agradecidos por estas vidas que estarão externando para a comunidade o seu batismo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos porque é ordem tua nós irmos fazer discípulos, ensiná-los e batizar. Que nós, de forma mais intensa, como igreja, tanto coletiva como igreja individual, nós possamos viver estes momentos com muito mais intensidade. E todas essas vidas que nessa noite estarão externando a sua profissão de fé, Senhor, que seja as tuas mãos a conduzir por meio dos benefícios desse Deus Trino, da comunhão com Deus Trino, e os benefícios da graça de Deus que só o Senhor pode conceder. Abençoe-os e abençoe a todos eles que são novas criaturas em Cristo Jesus, onde o seu nome é exaltado, bendito e glorificado. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei, né? Pela dificuldade, nós vamos batizá-lo agora, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu vou fazer isso com a ajuda hoje do irmão Sivaldo, do nosso irmão Paulão. A Irenice está aqui. E eu queria que ela pudesse compartilhar um pouco da experiência dela. Quando a Irenice esteve na minha sala, ela falou que ela estava buscando já Deus há um bom tempo. E ela passou em vários lugares. Ela vai falar um pouquinho. Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Então, eu conheci a primeira igreja evangélica que eu fui, foi quando a minha filha tinha 2 aninhos. E lá eu pensei que eu estava na igreja certa, né? E lá eu permaneci durante 6 anos, que é na Congregação Cristã do Brasil. Aprendi muito. Aquilo que me serviu, eu deixei dentro do meu coração. Aquilo que não serviu, eu estou tirando aos poucos com a ajuda da igreja. E também, depois, eu conheci também
tive algumas decepções lá nessa igreja, me afastei. E depois eu conheci a igreja dos Mormons. E na igreja dos Mormons, eu, por mim mesma, assim, pedindo para Deus a direção do Espírito Santo, porque aquilo que eu aprendi sobre a palavra de Deus, quando eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, ficou dentro de mim. E eu tinha algumas práticas lá dentro que não aceitava de jeito nenhum. Dentro de mim falava, não, não é assim. E como hoje, na aula no estudo da escola dominical, eu testemunhei e eu falei para a irmã que realmente aquilo que as práticas deles lá não aceitava. Por quê? Porque aquilo que Jesus plantou dentro do meu coração ficou. Eu passei um pouco para meus filhos. Eu sei que os meus filhos também... Hoje eles não estão aqui, porque a minha filha foi prestar a prova do Enem, e depois ela falou que estava muito cansada, não quis vir. E o meu filho tem ele vai numa outra denominação e tinha uma comemoração também na igreja dele, não deu para ele vir. Mas eu tenho um casal de filho, tenho um neto e tenho a minha nora. Eles não estão aqui hoje. E lá na igreja dos Mormons, eles o que eles me pregavam eu não aceitei. E foi aonde eu busquei nos ensinamentos do Senhor, através de oração. O Senhor me mostrou lá em Tito 3 o que realmente é essa denominação. E foi aonde Deus abriu os meus olhos e falou, filha, não é aí, não é por aí. E eu tenho uma prima que mora lá na Zona Norte, que é da Igreja Batista, e um dia, conversando com ela e vendo a família dela, a alegria que a família dela é, a união da família, aquilo me falou assim, não, eu vou procurar o Jesus Cristo em outro lugar. E foi aonde eu vim bater aqui. Eu nunca tinha visto essa igreja. Ela me deu o endereço, eu falei, nossa, é tão perto. Eu falei, eu conheço essa rua. Aí eu vim aqui, conversei com o pastor, e o pastor me falou, e eu falei para ele, pastor, eu já andei por esse caminho, procurando Jesus. Ele falou, irmã, até hoje você nenhum desses batismos é válido. Por quê? Porque você foi batizado em seita. E como falar? Acatei, né? Eu coloquei dentro do meu coração essas palavras que o pastor esse conselho que ele me deu, e é por isso que eu estou aqui hoje tomando essa decisão, para poder complementar a fé que eu tenho no nosso Senhor Jesus Cristo. Está aqui hoje, né, com a Irenice, realmente eu acredito que foi uma caminhada dela longa com Deus. E eu não sei, talvez você esteja aqui hoje e quem sabe você vem buscando encontrar-se com Deus, assim como ela, há tempo, e corre de um lugar, corre para outro. E às vezes nessas corridas, nesse movimento de buscar Deus, muitas vezes nós focamos na religião. E sempre tenho falado aqui, a nossa relação tem que ser com a pessoa de Jesus. Não importa, sabe, se você está aqui na Batista, se você vai para a Metodista, para a Assembleia, mas a sua relação tem que ser com Jesus. Jesus é o único Salvador, né? E nós conversamos bastante sobre isso. Eu tive a oportunidade de mostrar, fazer, né, um quadro sobre o que é o nascer de novo, né, e perguntando, então, para a Irenice, e ela falou assim, não, pastor, hoje eu entendo realmente o que é nascer de novo, o que é caminhar com Jesus, como que é viver com Jesus. E é baseado nisso que nós estamos aqui, nessa decisão dela, nessa compreensão do que é viver realmente com Jesus, é que ela decidiu vir, tomar essa decisão, se batizar, como vocês ouviram, através da explanação da mensagem, dessa forma, dizendo-se discípula de Jesus. Deixa eu te perguntar, então, Irenice, diante desta igreja, da qual hoje você tem feito parte, você tem certeza que Jesus é o único Senhor na sua vida? Sim. E você tem certeza que na cruz, Jesus pagou o preço de todo o seu pecado? Sim. Você tem certeza que Jesus habita no seu coração hoje? Sim, com certeza. Não tem nenhuma dúvida disso? Não tenho nenhuma dúvida, com certeza. Você está pronta para se batizar? Sim. Então, nós vamos fazer isso agora, né? Tá bom? E nós vamos fazer, e faço isso, sempre digo, como ministro aqui de Deus, tá?
Chegou o dia, Ari, o dia que Deus preparou para que você pudesse estar aqui se batizando. O Ari chegou há pouco tempo aqui na nossa igreja, né? Mas ele já vem numa caminhada, sendo aí evangelizado, e está conosco, né? Aquele que o discipulou, pastor da Assembleia de Deus, né? É primo do Ari. E eu falei, não, porque nós somos todos de Cristo. Como eu disse, não importa a denominação, porque todos confessamos a Jesus Cristo, e para nós é uma honra tê-lo aqui hoje. Como ele discipulou, falei para ele, não, vem participar deste momento, né? E eu vou perguntar para ele, viu, Ari? Se você foi difícil de ser alcançado, como é que foi essa história? Puder falar um pouquinho para nós, como é que foi esse processo, né, junto com o Ari? Graça e paz, irmãos. O Ari, ele vinha ouvindo a palavra por intermédio da família, e em um culto, quando nós ministrávamos a palavra, o Senhor tocou no coração dele, a esposa dele já estava servindo a Deus conosco, e ele se decidiu a Cristo, chorando e dizendo que precisava mudar de vida e queria aceitar o Senhor como seu Salvador. Que bênção. Cadê a esposa? Tá? Cadê os mais parentes? A mãe. Puder colocar em pé para a igreja conhecer, ver aí a família toda. Um prazer recebê-los, viu? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, né? Que Deus continue usando e ajudando para que o Ari cada vez, né, seja aí mais forte na fé, né? Toda a família, viu? Muito obrigado, muito obrigado. E Ari, e você? Fala um pouquinho então, como é que você, Ari, chegou a Jesus? Como é que foi esse processo para você? Graça e paz, igreja. Então, como o pastor falou, foi intermédio da minha família, que já é crente há muito tempo, na Assembleia de Deus. E a minha esposa e minha mãe também sempre vinham orando a Deus para que eu aceitasse, até o dia que ele fez o apelo e eu aceitei Jesus. E a gente mudou de Carapicuíba aqui para Itapevi tem 2 anos, mais ou menos. E em março a gente começou a frequentar aqui essa igreja, procurando igreja ao redores. Aí foi aqui que a gente se identificou mais e aqui ficamos. E hoje eu vim fazer o meu batismo. Nós estamos felizes junto com você, junto com toda a família, né, por esse momento. E aí você tem certeza que Jesus habita aí no coração? Sim, certeza. Está tranquilo quanto isso. Sabe que Cristo naquela cruz derramou o sangue dele, pagou o preço dos seus pecados, que você já não tem mais pecado nenhum, tem certeza disso? Certeza. Foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Essa é a coisa mais bela da nossa vida, né? Tem certeza hoje que teu nome está lá, rolado no livro da vida? Tenho. É diante dessa tua pública profissão de fé, a igreja, que nós vamos te batizar. Eu, juntamente com seu primo hoje. Ele falou para mim lá em cima que ele estava um pouco nervoso. Já deu para acalmar? Já viu os outros aqui mergulhando, né? Dá até vontade, eu tenho certeza, vocês hoje, nesse calor, né, dá vontade de vir aqui batizar de novo, né? Tá bom aqui. José Luiz, fala um pouquinho para nós também como é que foi o seu processo de conversão. Você chegou à conversão através de alguma pregação na igreja, através de uma outra pessoa em casa, no lar? Como é que foi a sua história? Foi um amigo meu, Kainan, está bem ali, graças a Deus. Eu fico em pé. Você ganhou ele para Jesus, parabéns, viu? E que Deus te abençoe. Aí também como que eu faço embaixada, tem um Romário, o Luiz ali me aconselhou a vir para a igreja. Aí eu comecei a estudar, o Ademir também me ajudou nas provas, foi para eu batizar, aceitar Jesus. Vai fazer 8 meses já que eu estou na igreja batista, graças a Deus. 8 meses está lá na Siloé? Está cuidando bem lá, Ademir? Parabéns a todos vocês que contribuíram para que ele pudesse estar hoje, né, aqui, se batizando, entregando a vida para Jesus, né? Essa é uma vitória realmente maravilhosa, né? Você sabe que hoje teu nome está escrito lá no livro da vida, né? E não pode mais ser apagado. Você tem certeza que Jesus mora no teu coração? Tenho. Você tem certeza que Cristo já pagou o preço de todo o pecado? Não tem mais sacrifício nenhum para se fazer, apenas crer em Cristo? Tenho certeza. Você está pronto para esse batismo? Então
Tá bom, José Luiz. Nós vamos fazer isso agora, tá? Mais uma vez, batizando aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós batizamos assim como foi ordenado por Cristo, tá? E eu vou fazer isso como ministro da palavra de Deus hoje. Você morreu a minha morte, agradecido eternamente eu sou ao sacrifício que me libertou. E como é bom descansar na certeza de que Deus sabe igreja, a paz do Senhor esteja conosco. Aqui no rodapé desse certificado tem um texto da palavra de Deus que diz: indo eles caminhando, chegaram a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado. Era um homem de posição influente, ele era ministro das finanças do Egito, e ele estava lendo o livro de Isaías a respeito do sacrifício de Jesus Cristo por nós. E Filipe, que era um dos diáconos, por causa da perseguição, ele saiu andando, fugindo da perseguição, e ele começou a correr atrás do carro do eunuco. E perguntou para ele: você entende o que você está lendo? Ele falou: não, eu não entendo, se não houver quem me explique. E Filipe contou para ele o que Jesus Cristo havia feito por ele. E naquele momento ele foi transformado pela força do Evangelho de Jesus Cristo. E naquele momento ele disse isso aí: eis aqui água, que impede que eu seja batizado, para confirmar aquilo que já havia sido revelado no seu coração. Ele já havia sido batizado pelo Espírito Santo quando aceitou a Cristo como seu Salvador. Essa semana eu estava vendo alguma coisa sobre a reforma na internet. E, meus irmãos, a reforma foi uma ferramenta. Mas se não aconteceu uma reforma dentro de nós, uma transformação pelo Espírito Santo, isso aqui se torna um banho público, não uma confirmação do que já aconteceu na vida das pessoas. Então é necessário que primeiramente aceitemos a Cristo como Salvador, que haja essa transformação na nossa vida, para que nós possamos continuar a nossa caminhada. E como disse na mensagem o pastor Décio, o ID de Jesus Cristo é para todos nós. Senhor nosso Deus e Pai, é grande a nossa alegria. Talvez para alguns possa não ter significado essa festa que nós estamos fazendo em honra ao Teu nome. Mas para nós, ó Deus, é de um significado muito grande, porque o Evangelho de Jesus Cristo continua salvando.
porque a tua palavra, ó Deus, continua produzindo o efeito para o qual ela é lançada. Por isso nós agradecemos por cada um, ó Deus, que se empenhou em evangelizar estes irmãos, para que eles pudessem, ó Deus, ter convicção da sua salvação, para que eles pudessem, ó Deus, se unir ao corpo de Cristo, para juntos, ó Deus, podermos, com amor, podermos compreender e entender a altura, a profundidade, e, ó Deus, conhecermos a plenitude do amor que o Senhor tem por nós. Por isso nós pedimos que o Senhor os acompanhe, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça, e que nós, como igreja, possamos abraçá-los como nossos irmãos e dar a eles, ó Deus, todas as condições para no nosso meio continuarem servindo ao Senhor com alegria. Nós agradecemos por esse momento feliz, em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.